Então vamos lá. A gente parou na descoberta dos nêutrons. Vamos ver aqui. Bom, a gente já sabe dos elétrons, a gente já sabe dos prótons, faltam os nêutrons, né? Lembra daquilo que a gente viu bem aqui anteriormente na parte de Rutherford, que ele não soube explicar o porquê que os prótons não se afastavam, por que não tinham destruição do átomo, ou por que o elétron não era atraído para o núcleo? A gente vai explicar isso agora. A começar pela descoberta dos nêutrons. Bom, a gente não vai entrar em detalhe aqui dessa parte radioativa, essa parte nuclear, mas a gente vai, só para vocês terem uma noção, de que os nêutrons eles foram descobertos com experimentos de química nuclear. Então, basicamente, a gente teve o bombardeamento de berílio com hélio, que é a partícula alfa, lembra aquela partícula positiva. Com isso, eu formei o carbono e liberei um nêutron. Está aí a descoberta do nêutron. Qual é a massa do nêutron? 1,6 vezes 10 a menos 19 gramas. Essa daí é a massa do nêutron. Tá bom? Então, tá aí descoberta a terceira partícula subatômica. Quais são as três partículas subatômicas? Prótons, elétrons e nêutrons. Qual foi a primeira partícula subatômica descoberta? Elétrons. Qual foi a segunda? Prótons. Qual foi a terceira? Nêutrons. Três partículas subatômicas descobertas, tudo tranquilo. E aí, com base nessas três partículas subatômicas, a gente obtém aí os valores delas. Então, não se assustem com o quadro, tá? Isso aqui é um objeto de consulta. A gente tem aqui os valores relativos e exatos. Então, por exemplo, o próton, a massa dele é de 1,67 vezes 10 a menos 27, que é quase que exatamente igual a do nêutron, que é de 1,67 vezes 10 a menos 27. Tá? Já o elétron, ó, a massa do elétron em quilogramas é de 9,1 vezes 10 a menos 31. É uma coisa assim bem pequena mesmo. Tá bom? E aí a massa em repouso do próton e do nêutron, eles equivalem a praticamente 1. Tá? Já a massa do elétron é de 5,4 vezes 10 a menos 19. Dificilmente ele vai cair uma questão de pedindo qual é a massa, tá? Isso é só para ter uma noção de tamanho do próton, nêutron em relação ao elétron. Massa relativa, massa do próton igual a 1. Massa do nêutron aproximadamente também igual a 1. Massa do elétron aproximadamente igual a 0. É 0? Não, não é 0, é diferente de 0. Só que é tão pequeno, que a gente colocar aproximadamente igual a 0, tá? A carga. Bom, a carga do próton é demais, vamos lembrar que próton é carga positiva. 1,6 vezes 10 a menos 19. A do elétron é igual a do próton. Só qual é a diferença? A carga. Enquanto o próton é positivo, o elétron é negativo. Então, são equivalentes com cargas opostas. Então, de forma relativa, a gente pode dizer que o próton tem carga igual a 1 e que o elétron tem carga igual a menos 1. Tá bom? É o modelo de Bohr. Bom, Bohr, ele fez alguns postulados para tentar explicar aquilo que Rutherford não tinha explicado muito bem. Então, o que foi que Bohr falou sobre o átomo? O que foi que Bohr respondeu sobre o átomo de Rutherford? Bom, Bohr tentou consertar o átomo de Rutherford e fez os seguintes postulados. Ó. O primeiro, em um átomo, são permitidas somente algumas órbitas circulares ao elétron, sendo que em cada uma dessas órbitas, o elétron apresenta energia constante. Então, se antes Rutherford não falava muito bem sobre a energia do elétron, e se já sabia que o elétron, que uma carga, se ela ficar girando, ela tende a perder energia, aqui Bohr está falando que não. Aqui Bohr está falando que o elétron ele está em determinada órbita em energia constante, sem ganhar nem perder energia.
Tá bom? Então, aquele problema que a gente tinha do elétron sendo atraído para o núcleo já não existe mais. A segunda, um elétron não pode assumir qualquer valor de energia, mas somente determinados valores que correspondem às órbitas permitidas, tendo assim determinados níveis de energia ou camadas de energia. Em outras palavras, Bohr está dizendo que o elétron ele não pode ter qualquer valor de energia, ele vai ter valor bem definido. E esse valor bem definido vai ser definido pela camada ou pelo nível de energia o qual ele está inserido. Na terceira, um elétron, quando localizado em uma dessas órbitas, não perde nem ganha energia espontaneamente. Por isso, nesse caso, diz que ele assume um estado estacionário. Ou seja, o elétron, quando ele está na sua determinada órbita, ele não ganha nem perde energia assim de forma espontânea, de forma natural. Ele precisa ser excitado, ele precisa receber um estímulo para que isso aconteça. E aí aqui o próximo. Um elétron pode absorver energia de uma fonte externa somente em unidades discretas, pequenas, chamadas quanta. Então, ou seja, eu tenho um elétron em uma órbita, esse elétron pode receber energia. Só que ele pode receber energia, ele pode receber até uma determinada quantidade de energia, quantidade discreta, pequena, chamada quanta. Quanta quantidade, tá? Quando o elétron absorve um quanto de energia, quando o elétron absorve uma determinada quantidade de energia, ele salta para uma órbita mais energética, ligeiramente mais afastada do núcleo, e aí a gente diz que o elétron ele deu um salto quântico e atingiu o estado excitado. Essa parte aqui a gente vai explicar já já com um exemplo tá mais bem definido, vocês vão entender isso daqui, esse salto quântico. O outro postulado, quando o elétron retorna à órbita, a órbita menos energética, é claro, que se ele teve esse salto quântico, ele tem que retornar. Quando ele retorna a essa órbita, ele perde, na forma de onda eletromagnética, uma quantidade de energia que corresponde à diferença de energia existente entre as órbitas envolvidas no momento do elétron. O que é que eu quero dizer com isso? Com essa coisa que parece complicada. É basicamente assim, pensa na luz da tua casa. Essa lâmpada, ela tem gás lá dentro. Esse gás, e aí para tu acender, ela tem que ligar na energia, né? Então, quando tu aperta uma coisa da energia, tu está transferindo elétrons para essa lâmpada. Ao transferir elétrons para essa lâmpada, esses elétrons estão ficando excitados. Então, eles estão saindo de um nível de mais baixa energia, indo para um nível de mais alta energia. Quando eles retornam para o seu estado de origem, para o seu estado fundamental, e eles tendem sempre a retornar, eles emitem a luz, aquela luz que tu vê, por exemplo, na casa quando está clarão. Aqui dali a luz emitida para o elétron. Então, resumindo, é isso aí que a gente tem. O salto quântico o elétron está numa determinada órbita, determinado nível de energia, como a gente pode ver aqui, elétron no 1. Ele vai aqui para o nível 2, porque ele recebeu energia, ele precisa receber energia para ele ir para o nível 2, só que ele tende sempre a voltar para qual? Para o seu nível de origem. Então, do 2, ele retorna aqui, ó, novamente para o nível 1. Só que para ele retornar, ele tem que emitir o quê? Um fóton de luz. A luz que tu vê na tua casa. Tá bom? Modelo de Summerfield. Vamos ver agora esse modelo.